Hoje, voltando para a pergunta, só para não fugir. Como a nossa região, vou colocar esse termo assim entre aspas, é viciada em gesso. Sim. Muitas poucas obras o pessoal passa a massa corrida inteiro, 2, 3 demãos para nivelar sobre o gesso. O cliente não está preparado para isso. Não foi, quando foi montado o orçamento do custo do material, não foi pensado nesse volume de massa. O que eles querem? Lixar, corrigir, pintar. Ou o processo que a gente usa é um pouco diferente. Lixar, selar, pintar, aí revela os defeitos, corrigir e aí dá o acabamento final. Sim. Então esse consumo de massa, se eu chegar na sua obra ou na obra de qualquer engenheiro e falar assim, ó, vamos ter que maciar essa parede toda, é quase um infarto, dá tremedeira na hora. Porque são 2, 3 demãos. A massa corrida, a massa acrílica não dá nivelamento 100%. Sim. Mas se você quer um acabamento fino de verdade... Você tem que preencher e depois lixar para chegar ali, né? Tem que maciar o gesso. Fala pessoal, mais um ManzaCast. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer os patrocinadores Obratec Projetos, Smart Lajes e Protenção. Quem quiser fazer uma laje de grandes vãos, pode contar conosco. Se precisar uma consultoria para tirar um pilar do seu projeto, por exemplo, também pode ligar que a gente vai fazer essa consultoria para você. E hoje a gente tem um assunto aqui muito relevante para a construção civil, que é pintura, tintas, materiais, todo tipo de assunto relacionado a revestimento de imóveis aqui. E eu tô com Rodrigo Rocha, da R-Art Soluções. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Lúcio. E também tô com Fábio Scotton, da Fernandes Tintas. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado pela participação, né? Pela abertura aí do espaço. É de extrema importância, né? Essa relação com a construção civil. Agradeço mais uma vez. Com certeza. Eu conheci... na verdade, a gente se encontra toda hora, né? Sim. Nos grupos de network que nós temos aqui na cidade, na Convap, no Ecomol, na Construblack, né? No Arc Decor também. Sim. Que de vez em quando a gente participa. Minha banda já até tocou lá em algum... Exato. Nos eventos da Arc Decor. Vamos lá, então. Conta pra gente aí um pouco da R-Art Soluções, Rodrigo. Bom, a R-Art é uma empresa que eu criei, né, a partir da minha execução de serviço, isso há mais de 15 anos atrás. Eu sou um pintor raiz. Mão na massa. Mão na massa. Né? Já fui ajudante, me tornei pintor, também tenho o meu lado artístico, né? Faço alguns trabalhos artísticos. E através do lado artístico eu descobri que tinha um espaço muito maior do que eu imaginava na construção civil. Certo. Que era a execução de pintura. Então eu fui aprimorando, não só o meu lado artístico, mas o lado de execução de pintura de alto padrão. E com o tempo descobri que sozinho eu não ia chegar em lugar nenhum. Sim. A demanda vai aumentando, né? E você, que a gente fala, né? Não tem braço para fazer. Por exemplo, você começou ali como pintor, lixando a parede, como ajudante, né? Começa lixando, aplicando ali um revestimento, né? Uma massa acrílica, massa PVA. E aí, como é que eu vou fazer 2 casas, 3 casas? Como é que eu vou crescer assim? E aí, nessa linha de pensamento, porque eu sou uma pessoa que eu sou meio inconformado, né? Eu tenho isso dentro de mim. Eu vou fazendo algo e eu vou tentando melhorar aquilo que eu tô fazendo. Sim. Eu quero fazer mais rápido, melhor e com resultado, né? Para financeiro também melhor. Com certeza. E isso começou a me incomodar e eu falei, o que eu posso fazer? E eu já tinha o meu lado artístico funcionando muito bem. Né? Fazia letreiro, tinha alguns clientes de fachada, decoração de quarto infantil, escolas. E eu comecei a ver um teto ali, Lúcio. O teto estava muito perto da minha cabeça, né? E eu comecei a pensar, o que vai ser de mim quando eu tiver com 50, 60 anos? É que você não tem como... É claro, você pode ser o executor também.
Mas você não consegue escalar, né? Não consegue. De jeito nenhum. Exatamente. Aí ele tem que ter braço, né, para poder fazer. Você fica muito limitado. Cara, foi essa palavra mesmo, escala. Quando eu descobri que existe essa palavra, escala, eu falei, não, peraí. Escala é outra conta. E aí eu comecei a montar a equipe. Comecei a me juntar com outros pintores, né? E a gente foi pegando outras obras, trocando agenda, fazendo pequenas sociedades, e aí contratando outros ajudantes, contratando pintores. E, para resumir assim, eu já estou mais de 15 anos no mercado, hoje focado com uma equipe de alto padrão, atendemos casas nos condomínios aqui da nossa cidade, das cidades adjacentes também, e em expansão, né? E essa expansão é devida a algumas coisas que eu fui aprimorando através de olhar o próprio mercado da construção civil na nossa cidade, que é muito forte. Legal. Eu fui descobrindo o network da construção civil. Sim. Né? Conexões, grupos, e hoje eu não sou o executor, né? Eu tenho a equipe que executa, eu tenho o gestor de obra, tenho um sócio que fica na operação também das obras, e fico mais na área comercial, no atendimento ao cliente e no network, né? Que abre muito o meu conhecimento. Hoje, como empreendedor, eu vejo que esse network é lapidar o diamante. Sim, com certeza. E aí você comentou aí, né, que foi montando a equipe. E hoje em dia a gente sabe que um baita de um gargalo é a mão de obra, né? É difícil, qualificado, uma pessoa caprichosa ali, é muito complicado. E ao longo dos anos você foi achando as peças certas aí para poder encaixar. Como que eu fiz isso, Lúcio? Foi assim, ó. Eu descobri que bons pintores tem muitos. Só para você ter uma ideia. Hoje, cadastrados como MEI ou como carteira registrada, são mais de 3.600 pintores na nossa cidade. Cadastrados. Fora os que não têm cadastro, que estão nas obras aí. Então, é muita gente. Eu descobri que são bons, sabem fazer o serviço, o lado técnico sabe acontecer, entendeu? Mas tem um gargalo um pouco mais estreito, que é o comportamental. Hard skill e soft skill. Esse é que pega. É esse que pega. Esse é o pior de todos. Esse é o pior de todos. Porque o cara vem, ele fala assim, ó, Rodrigo, eu não sei fazer o efeito mármore, eu não sei fazer o cimento queimado, eu não sei fazer o velvet, que já são aplicações da pintura um pouquinho mais elevado. O cara tem que ter um pouco mais de experiência. Sim. Eu olho para ele e falo, cara, tá tudo bem. Aqui você vai aprender. Ser um bom aplicador de velvet, ser um bom aplicador de pedra natural, ser um bom aplicador de um cimento queimado. Eu tenho capacitação técnica para te ensinar isso. E a equipe tem outros profissionais da equipe para te ensinar isso. A gente não vai reter conhecimento. Mas, se você não se preocupar com o seu lado comunicativo, com o seu lado de postura como profissional, eu não posso fazer nada por você. Então, a gente treina mais dentro da equipe o soft skill do que o hard skill. Certo. Muito mais, Lúcio, muito mais. É muito mais a conversa, o alinhamento, o posicionamento. Por exemplo, a gente tem equipe uniformizada, eu não aceito trabalhar de bermuda, né? Não aceito vir de chinelo para a obra, tem que vir de tênis, né? Para a obra. Pode trocar de roupa na obra se tiver lugar, né? Tem obras que a gente sabe, a obra é assim. Certo. O dia a dia da obra é diferenciado, não é o dia a dia de uma empresa convencional, com escritório, né? Então, às vezes, realmente não tem um lugar adequado para se trocar. Então, vem alinhado, vem posturado, não dá para trabalhar de fone, né? Tem essas coisinhas que eu vou treinando, ajustando. E hoje, eu percebo que 90% do meu empenho como treinamento da equipe é comportamental. Se a equipe está alinhada no comportamento da obra, quem somos, né? O que viemos fazer e como vamos entregar isso daqui, como devemos ser vistos, a obra acontece muito mais fácil. Na verdade, as pessoas vão tendo uma evolução, né? Hoje em dia, as pessoas são mais comunicativas, então se você tem uma pessoa mais calada ali, é claro, ele tem o jeito dele. Mas hoje em dia, uma pessoa com comportamento já
aquele cara que não escuta ninguém, quer fazer do jeito dele, já é complicado. É complicado. Porque é esse que vai te dar a dor de cabeça, que vai te dar o problema, né? Então... É que, na verdade, também, Lúcio, assim, até pontuando o que o Rodrigo falou, essa questão também do primeiro contato que o profissional da pintura tem com o cliente, né? Com quem vai te contratar. Sim. Né? Então, assim... em curso que a gente oferece também lá, a gente fala muito sobre isso, né? Da questão de, cara, você vai ter o primeiro contato, o profissional da pintura vai ter o primeiro contato com o cliente. O que ele vai olhar em você? Sim. Né? Então, assim, puxa, eu tenho uma casa para pintar e aí eu vou receber um pintor aqui para fazer essa mão de obra, executar esse serviço. Ok. Se o pintor chegar... Vamos falar assim, de qualquer jeito, né? De repente eu até brinco. Cara, vocês saem de uma obra para poder dar um orçamento onde você vai ter o primeiro contato com uma pessoa. Sim. Puxa, ela vai olhar para você. Ela vai olhar para você. Ela vai olhar e vai falar, puxa, mas tá certo. O profissional da pintura, ele trabalha com tinta. Só que quando você vai fazer um orçamento na casa de um consumidor, de um cliente, ele vai espelhar o que você está representando para ele. Com certeza. Né? Então, assim, se for fazer uma visita, por exemplo... Uma visita técnica, né? Vamos falar. Você tem outros ali, os ajudantes, e o cara amarrado, a cara fechada, já não é legal, né? O cara, exatamente, Lúcio. Eu me senti muito bem aqui, né? Parece que eu não sou bem quisto aqui. Como é que eu vou colocar esse cara dentro da minha... para fazer a minha casa ali. Exatamente. Um pouco complicado. Conta pra gente aí, Fábio, um pouco da Fernandes Tintas. Legal, Lúcio, vamos lá. A Fernandes Tintas é uma empresa nova, né, no mercado, ela tem 6 anos aí de vida, está indo para o 7º ano, ela nasceu em 2019. A primeira loja foi ali na Andrômeda. Aí a empresa ela começou a se expandir, né, organicamente, assim. Ela não teve realmente um planejamento, mas assim, a raiz dos CEOs da empresa, né, que é o Felipe Fernandes e o Vinícius Fernandes, eles têm realmente um sangue bastante empreendedor. Então, assim, eles começaram a olhar oportunidades, né, aí startaram uma fábrica no Putim, essa fábrica da Renova hoje, que a fabricação... Primeiro toda a eles linha. Começaram com a loja. Começaram com a loja. E aí ali viram a oportunidade de montar uma fábrica para fazer alguns materiais. Para fazer alguns materiais. Aí eles montaram essa fábrica no Putim. Só que ali funcionava loja, né, atendimento varejo, atacado, mas aí fábrica também. Só que eles começaram com uma betoneira, assim, bem no fundo da loja, né, misturando, comprando matéria-prima, enfim... Uma produção, vamos falar, caseira mesmo, né? E foi expandindo, né? Então, abriu loja na JK, abriu loja na Vila Industrial, no Vista Verde, enfim. Foi expandindo, aí abriu a loja no Urbanova agora também, uma loja nova, bem ali legal. Né? Bem legal a loja. Bem na entrada ali, né? Bem na entrada. O caminho ali do Urbanova, não tem quem não veja essa loja aí, né? Isso, é uma loja muito bonita. E a gente tem também a operação na loja da Dutra, né, que a gente chama a nossa loja 7, que ali funciona também o centro de distribuição. Então, ela faz o atendimento ao consumidor final. Qual lugar da Dutra ali? Ela fica ali ao lado do Açaí. Tem o Açaí, o supermercado Açaí. Aí depois a Inovar, a gente está do lado ali. Na verdade é junto, né, com um prédio, um galpão da Inovar e a Fernandes ali. Certo. Então ali funciona também um centro de distribuição nosso, mas ali também tem atendimento, né, ao consumidor final, ao pintor, ao construtor, ao arquiteto, enfim. E ali saem as mercadorias também para as lojas, né? Então a gente distribui essa mercadoria tanto para cliente, né, e também para as lojas. E hoje a fábrica ela está situada ali nas Chácaras Reunidas, né? Então a gente teve que mudar a fábrica do Putim, do Santa Luzia ali, justamente para chácara, pelo fato, né, do espaço ampliar, mesmo, né? De uma ampliação. Melhorar exato. As instalações. Exatamente. Legal. E como é que São José dos Campos, né, é um polo da construção civil, muitos condomínios, muitas casas. Como é que funciona esse mercado de pintura, de tinta? Ele mudou ao longo dos anos? Como é que tá? Porque existe uma gama de materiais, né?
hoje em dia aqui, essa pergunta pode ser para os dois, né? Sim, que foram sim, evoluindo, né? Exato. Hoje em dia a gente tem um cimento queimado, uma massa que imita um mármore, tem de tudo, né? Exatamente. E muita coisa boa. Muita coisa boa. Você quer falar primeiro, Rodrigo, ou eu falo? Vai lá. Pode seguir, pode legal. Pode falar do material, ele fala, pô... depois legal. a gente fala da aplicação. aí. Vamos lá. É assim, evoluiu, Lúcio, evoluiu bastante, né? Antigamente a gente tinha basicamente na área de revestimento, a gente tinha mais a textura, né? Uma textura design, uma textura de rolo, uma textura predial, riscada, enfim. E o grafiato, basicamente eram dois produtos, né, Rodrigo? Estou esquecendo de mais algum, mas eu acho que era fazia basicamente... muitas coisas, grafiado. muitos efeitos com 2 produtos. A maioria dos efeitos era feita com 2 produtos. A textura lisa e a textura grafiato. Aí a gente mudava o designer, né? Isso, mudava o jeito da aplicação ali. O rolo, né? Uma era rolada, a outra se raspava ali. Fazia uma textura projetada, né? Enfim. Isso. O profissional da pintura, ele tinha que realmente achar alguma maneira de, puxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente do que o meu concorrente. Né? Eu preciso oferecer isso para o meu cliente, um mix, né, de produto melhor do que a gente encontra uns tempos atrás. Então, assim, aí teve a introdução do cristal, teve a introdução do granfino, da pedra natural. Isso eu acho que começou a fortalecer e mudar né, o mercado, e não só na parte de revestimento, mas a parte de maquinário também. Né? Hoje, assim, a gente tem máquinas, né? Vamos citar Airless. A mão de obra ali, né? Agradece. Dá uma velocidade, uma limpeza, uma qualidade no serviço. Que, exato. Exatamente, isso que acontece. Ó, como eu tô na área há mais de 15 anos. Sim. Então, quando eu comecei, eu peguei o finalzinho ali do cal. Finalzinho do cal. Eu lembro que eu tinha uns 13 anos, era o finalzinho do cal. Então, o cal tinha que colocar óleo nele e tal, para ele ficar com mais durabilidade. Tarana. Era uma química caseira. Pintura com cal mesmo. Pintura com cal, é isso mesmo que eu tô falando. E aí veio o látex convencional, as grandes marcas começaram a se fortalecer mais. Só que o que a gente teve nesse começo da expansão ali da tinta, isso falando há mais de 15 anos atrás, o profissional sempre se sentiu muito longe da indústria. A indústria estava muito lá em cima, o profissional muito lá embaixo. Então, não tinha esse relacionamento. Não tinha, era distante. Não tinha curso, não tinha treinamento, não tinha especificação técnica. Ou você lia a lata e tentava fazer com o material que o seu cliente trouxe, e você se virava nos 30 para fazer. Se desse errado, você resolvia. Cobertura, 2 demãos. Tá, aí, sonha. Pronto. Dei 4, ainda não cobriu. Não cobriu ainda. Sonha. E agora? O que a gente vai fazer? Acho que eu diluí muito aqui, né? Exatamente. Nossa, era complicado. Exatamente. Porque era muito distante. Só que de 10 anos para cá, singela aí nos 10 anos, sim, a indústria, ela se aproximou muito do profissional. Isso é muito bom. Tanto pelo lado da tecnologia, que cresceu muito, a tecnologia da tinta cresceu muito. Sim. Hoje a gente tem, sei lá, Economic, Standard, Prêmio e Super Prêmio. São 4 linhas de tinta. Sim. Básicas, assim, ó, pra você começar. Pra você começar, 4 linhas de tinta. Aí tem os complementos. Aí tem as texturas. Aí tem os efeitos, que não são texturas. Sim. Efeitos decorativos é outra coisa. Então, com a tecnologia, a indústria também se aproximou. Qualificou os profissionais. Por exemplo, na Fernandes tem os cursos para os pintores. Sim. O lojista se aproximou da indústria, ou melhor, a indústria se aproximou do lojista, o lojista se aproximou do prestador de serviço, que automaticamente tem acesso à indústria, porque o lojista leva o pintor na fábrica, no seu processo fabril, e assim vai indo. Entende? A roda... Esse é o jogo do ganha-ganha, né? Isso aí. Por quê? Você pode... pegar uma obra para fazer, indicar, olha, o Fernandes aqui, eu sempre compro lá, o pessoal bacana, de confiança, e da mesma forma, alguém pode ligar lá na loja, olha, estou precisando de um pintor, né? Uma equipe de confiança, e aí um complementa o outro, na verdade, né? Exatamente. Vocês estão juntos aí no mercado. E acontece muito isso, né, Rodrigo? É assim, Lúcio.
o consumidor ele vai até a loja, muito das vezes ele já tem um profissional da pintura, tá? Mas às vezes ele não tem. E aí, sim, aonde que ele vai, de repente, ter uma informação de um profissional bom, que ele possa, né, fazer o trabalho na casa dele. Então, assim, geralmente ele vai buscar, se ele não tem, ele vai buscar essa informação na loja. Sim. E alguma coisa específica também. Olha, também. Meu pintor não faz aquele efeito. Eu precisava de alguém para fazer isso. Exatamente. Acontece muito isso, né? Então, assim, nós temos, nem o Rodrigo falou, a gente faz muito treinamento, né? Então, para o profissional da pintura. Não é que, puxa, mas quem vai no treinamento é que não sabe. Não, ele vai para se aprimorar. Justamente porque a indústria, ela diminuiu, né, esse elo de ligação da indústria com o profissional da pintura. E a indústria entendeu que ela precisa ter o profissional da pintura junto com ela. Sim. Então, assim, a indústria, opa, legal, eu vou pegar o meu parceiro, vamos lá, eu pego a Fernandes Tintas, para fazer um curso específico, de um Coral Velvet, um Velvet da Coral, ok? É um produto, né, da Coral, da AkzoNobel, só que a gente tem a parceria, né, com a indústria e a gente vai fornecer esse treinamento para o profissional da pintura. O Velvet, ele dá um efeito na pintura. Exatamente. Só para ficar claro aqui para todo mundo que, assim, eu imagino que pode ser, mas eu não tenho certeza. Mas é aquelas pinturas... É um texturizado, é uma pintura que não é lisa. Né? Você uma pintura que não é lisa. Dá um efeito na pintura. Dá um efeito e, puxa, modifica muito, né, o ambiente. Os arquitetos adoram, né? Exatamente. Sim. O arquiteto, puxa, ele ama porque, assim, ele difere muito, né? Fica muito diferente o ambiente, né? Você vê como é uma coisa puxando a outra, né? É um elo, realmente. Porque a indústria aproxima do lojista, o lojista do profissional, o profissional agora está mais qualificado, que atende os arquitetos, os designers, né? Para entregar aquele projeto que estava digitalizado, agora está executado com a mesma maestria, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado. Aí o cliente final que contratou, seja para venda, para morar, seja o construtor, ele vai ficar mais realizado. Então, assim, esse ganha-ganha foi o que mudou o mercado nos últimos 10 anos. Esse pensamento mesmo. Com certeza. E a questão de equipamento, que eu imagino que isso aí, cara, ajuda demais os pintores, né? Porque a gente tem aquele que gira, que já tem um aspirador junto ali, porque a hora que vai lixar a massa, né? Ou tanto PVA quanto acrílica, né? Faz aquela poeirona gigante, faz uma baguncinha, né? Para desespero do dono da obra, né? Mas obra é obra. Eu já falo, então o cliente tem que ficar ciente. Obra é obra, casa é casa. Só quando você vai pintar a casa do cara, aí, meu... Só que os processos são os mesmos. O processo não muda. O que eu vejo é que assim, quando vai pintar, a parede já tá pintada. Só os retoques que algum quebradinho ali que você precisa dar uma pegada ali mais forte. Mas você não vai lixar a casa toda, eu vejo assim, né? Que... Então, mais limpo um pouco. Que a sujeira é o calcanhar de Aquiles da obra. Sim. Seja em qualquer etapa. Exato, Seja na etapa da fundação, seja na etapa da terraplanagem, seja na etapa do acabamento final, que é a pintura. A sujeira é o nosso calcanhar de Aquiles. E a gente vê, né, o cliente falando, puxa, não vejo a hora do profissional ir embora da minha casa. Pra limpar. Né? Porque realmente é o fato, né, que não tem como você falar, puxa, eu vou fazer um lixamento no teto. Sim. Tem como não sair poeira? Tem. Se o profissional da pintura tiver uma lixadeira, uma girafa, né? Que é o nome dito, né? Colocado. É girafa, aquela girafa. A lixadeira de teto, a gente chama de girafa. Chama de girafa. E aí, hoje, já tem essa ferramenta que ela já tem a bolsa. Isso, né? tem ela já aspira, já joga o gesso tudo dentro, né, da bolsa. Né? Então, é a questão do profissional, né, Rodrigo? Será que o cara tem essa ferramenta? O consumidor sabe que existe essa ferramenta? Não, o profissional vai ter que vender essa questão, né, do serviço de, legal, vou fazer um lixamento aqui dentro da sua casa, só que não vai gerar, pode ficar tranquila, não vai gerar nenhuma, né, não vai ter muita sujeira dentro da casa, né, Rodrigo? Aí a questão do equipamento foi assim, é uma mão na roda, na verdade. Porque a gente muda a nossa apresentação como profissional, a gente já chega melhor, né? Não, eu tenho equipamento. Por exemplo, na minha equipe a gente tem 3 aspiradores. Sim.
para acoplar na girafa, para acoplar nas lixadeiras de mão. Né? Temos 3 Arlés para agilizar. Arlés é a máquina que projeta a tinta na parede. Né? Então, tem processo, por exemplo, de obra nova. Está construindo. Então o rolo está quase aposentando já. Não, é aí que tá. É específico, né? É aí que tá. A ferramenta, ela é para o uso correto e devido para aquilo que você quer realizar. Por exemplo, você pode quebrar uma parede com um martelo. Você vai conseguir? Com muito esforço, talvez você consiga. Como você pode comprar um martelete, ou alugar um martelete, ou você falar assim, quer saber? Eu não vou nem pôr a mão nisso daqui, eu vou contratar um profissional para pôr a mão nisso daqui. Né? Exato. Então, depende de onde você quer chegar, na velocidade que você quer chegar. E no resultado que você quer chegar. A ferramenta é isso. Então, assim, hoje, para um pintor profissional, ele sente a falta da ferramenta. Não é mais uma questão de ser... Um luxo. Porque Entendeu? na falta de mão de obra, você tendo ferramenta ali, você consegue adiantar um prazo, fazer uma coisa com não que o cara não faria na mão, mas o trabalho que isso ia dar. Exatamente. Então, fica mais simples dele fazer numa ferramenta. E a questão do ganho também, né? O ganho de tempo é absurdamente... Tempo e qualidade, né? Qualidade. A qualidade é muito diferente, Lúcio. É muito diferente mesmo. Dá diferença na obra. Temos a tradicionalidade, né? Enfim, tem pintor que ele vai ali na raça, enfim, ele consegue, vai executar. Mas hoje o mercado já oferece possibilidades, né, Rodrigo? Para poder otimizar a obra, para poder melhorar a qualidade, enfim. E o consumidor também, o cliente final, ele já está muito atento a isso. Ele já sabe também que tem ferramentas, há meios de fazer. Para poder fazer, né? A tecnologia, ela fez isso, Lúcio. Ela acelerou muito rápido, assim, muito rápido. Hoje o cliente final, tô falando do que vai reformar a casa, por exemplo, ele vai dar aquele tapinha na casa para passar o final do ano, né? Que é muito comum, né? Ele já sabe a tinta que ele vai usar, ele já sabe o processo que tem que fazer, ele já sabe o tempo que vai levar. Exato. Né? Hoje ele já vem com o orçamento pronto, muitas das vezes, do material, a lista de material, ele só quer a quantidade. Né? Porque aí é uma expertise do profissional. Então, a tecnologia deu esse acesso. E hoje é muito comum chegar numa obra para fazer um orçamento, uma visita técnica, o cliente me perguntar, você tem equipamento? Como que você faz o lixamento? Como que você faz a montagem dos andames? Como que você faz... É muito comum. Ele já tem um conhecimento disso, né? E foi essa sacada que eu tive lá atrás. Foi essa sacada que eu tive lá atrás. Perfeito. Eu comprei a minha primeira girafa tem uns 8, quase 10 anos já. A primeira que eu comprei. E eu já tinha lixadeira de mão, que a gente chamava de treme-treme e tal. Tem até hoje, né? Ferramenta, ninguém joga fora a ferramenta. Tem que comprar toda hora, né? Porque ela vive dando... E uma dor que tinha, sabe você o que usa até acabar, na verdade. Né? Porque ela é muito exigida ali, trabalha o tempo todo. Então, uma dor que tinha antigamente, sabe o que era? Quando eu comecei a montar a equipe, Fabião, acho que você não sabe disso. Havia um receio enorme de deixar a ferramenta na mão de outro profissional, mesmo da minha equipe. Havia um receio enorme. Essa é minha. Exatamente. ciúmes mesmo. Não, porque não vai cuidar da minha ferramenta, porque vai estragar, caro demais, porque era caro mesmo. É a questão do zelo, né? Porque, querendo ou não, você tá usando a sua ferramenta, você sabe como você tá utilizando. Agora, na mão de outro profissional... mas aí eu descobri, sabe o quê? Eu descobri que ela se paga. Eu descobri que ela se paga. E aí eu descobri que é muito melhor eu pegar o colaborador, falar assim, vem cá Pedro, vem cá João, vem cá Paulo, vem cá. Ó, a ferramenta usa assim, usa assado, daqui no final do dia você tem que limpar ela, é assim, é assado, esse é o processo, vamos ler o manual junto, ou vai ter um treinamento de ferramenta, vou te levar no treinamento de ferramenta. Quantas vezes eu não faço isso? Pego meus colaboradores e falo assim, ó, dia tal, em tal lugar, na Fernandes, em outro lugar, vai ter um treinamento sobre tal coisa. Vamos todo mundo para lá. A gente vai sair da obra e vai todo mundo para lá. Exato.
E aí a alegria que eu sempre cutuco eles, falo assim, fica tranquilo, tem pizza no final. É brincadeira. Mas faz parte, né? É isso, é exatamente tem isso. Treinamento, pelo menos um coffee break tem que ter, né? Tem que haver, Exatamente. Não tem graça, né? Senão não tem graça. Então eu entendi que a ferramenta se paga, o que eu preciso me preocupar é treinar o meu colaborador, treinar aquele que está comigo, deixar ele habilitado, né? Que aí vai dar tudo certo. E aí o que aconteceu? Eu tenho um monte de girafa, tenho um monte de ferramenta que agiliza o meu processo de obra e deixa todo mundo feliz. Perfeito. E para fazer um orçamento, né? Você chega lá, pô, aquela casa, 300 metros, você vai fazer um levantamento da parede, quantos metros tem para você colocar a preparação, né? Uma massa PVA ou massa acrílica, e quanto que vai de tinta, quantas demãos, para você poder fazer aquela lista. Ou de olho, você já sabe, uma casa desse tamanho consome isso. Assim, devido à experiência do mercado, usando muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Sim. A gente tem realmente essa visão hoje mais rápida, eu tenho uma média aqui do que vai gastar. Mas isso não é o suficiente, a gente sabe. O que eu tive que aprender a fazer? A ler projeto. Tive que aprender a ler projeto. Eu percebi que tomava muito tempo. E Catrena... Eu ficava, às vezes, 4 horas no imóvel, medindo, anotando. Depois chegava em casa, passava horas calculando aquilo e refazendo para ver se não está errado. E aí eu comecei a falar assim, por exemplo, vou lá na sua obra. Lúcio, você tem projeto? Aí você vai falar, tem projeto. Você consegue me mandar o projeto em PDF? Consigo. Então tá bom, aí eu vou tirando todas as dúvidas, vou anotando, alguns pé direito, duplo, essas coisas assim que é os macetinhos que a gente já sabe. Eu vou medindo, vou anotando, você me manda o projeto. E aí eu aprendi a fazer a leitura desse projeto. Seja arquitetônico, seja das cotas. Sim. Eu tive que desenvolver isso, né? Que é aquilo, é o empreendedorismo mesmo. Aí você tem que se desdobrar para resolver. Comecei a ganhar tempo. Hoje, atualmente, eu peço o projeto, só que eu já não fico mais fazendo aqueles cálculos. Hoje eu tenho um método, né, de inteligência artificial, que eu jogo o seu projeto na inteligência artificial e aí ela já cota tudo para mim. Eu faço uma conferência, lógico, né? Faço a conferência, monto o seu orçamento e te mando, assim, dentro de poucas horas, às vezes, né? Se você me mandar as metragens, por exemplo, eu faço um aqui agora e te mando. Sim, maravilha. E aí facilitou bastante. Beleza. E assim... Interno, se usar argamassa PVA ou acrílica? Qual é uma específica para cada coisa? Vamos lá. Hoje, na nossa região... Tô entrando fundo no assunto aí. Tá entrando na parte técnica, hein? A nossa região, ela é fortíssima no acabamento de gesso interno. Sim. E todo mundo espera que esse acabamento... Isso daí é polêmico, hein? Nossa, isso daí é polêmico. Isso daí vai dar problema. Fica certinho. Fica certo disso. Assunto isso daí é até polêmico. para um outro podcast aí, outro MasaCast aí, viu, Luciano? Deixa o gesseiro ver você falando isso. Polêmico, hein? Todo mundo acha que o gesso é o acabamento mais fino que existe na obra. Que só porque eu passei o gesso vai ficar perfeita a minha parede. Mentira. Não vai. O gesso, ele é um nivelador. Ele refina, ele não dá acabamento. Certo. Então, é muito comum você chegar numa obra, seja com o construtor, seja com o arquiteto, seja com o cliente final, e falar assim, eu já passei gesso, agora é só lixar e pintar. É a famosa frase, né? É só lixar e pintar. Acetinada. Eu quero uma tinta acetinada. Agora é só lixar e pintar, porque já tá lisinho, Rodrigo. Não é bem por aí. Daqui a luz você vai ver só aquela... Não é bem por aí. Cara, é quebrando a cabeça mesmo. É tomando na cabeça. Hoje, a primeira coisa que eu faço... 100% a massa? 100%? Não, a massa não resolve também. Dependendo do que for, a massa não resolve. É aí que tá o pulo do gato. A primeira pergunta que eu faço. Você tem projeto de iluminação? Olha onde o pintor teve que aprender a lidar. Tenho projeto de iluminação. Tá bom, você consegue me mandar agora? Consigo. Aí manda, eu já começo a abrir com o cliente ali, ou com o engenheiro, quem seja. Tá vendo aqui, tem uma fita LED 20 centímetros da parede. Essa fita LED vai mostrar a alma da parede. Né? Ela vai mostrar a alma da parede. Você vai lembrar do dia que você comprou os blocos para levantar essa parede. Entendeu? E realmente é algo que passa batido na hora da visita técnica, da hora do orçamento.
Então, às vezes, a massa corrida não vai resolver, a massa acrílica não vai resolver, a massa niveladora não vai resolver o que tiver ali. Aí vem aqueles vídeos que a gente tem na internet, né? Processo de lâmpada e tal. Sim, é necessário, tá? Hoje, voltando para a pergunta, só para não fugir. Como a nossa região, vou colocar esse termo assim entre aspas, é viciada em gesso. Sim. Muitas poucas obras o pessoal passa a massa corrida inteiro, 2, 3 demãos, para nivelar sobre o gesso. O cliente não está preparado para isso. Não foi, quando foi montado o orçamento do custo do material, não foi pensado nesse volume de massa. O que eles querem? Lixar, corrigir, pintar. Ou o processo que a gente usa é um pouco diferente. Lixar, selar, pintar, aí revela os defeitos, corrigir e aí dá o acabamento final. Sim. Então, esse consumo de massa, se eu chegar na sua obra ou na obra de qualquer engenheiro e falar assim, ó, vamos ter que maciar essa parede toda, é quase um infarto, dá tremedeira na hora. Porque são 2, 3 demãos. A massa corrida, a massa acrílica não dá nivelamento 100%. Mas se você quer um acabamento fino de verdade... Você tem que preencher e depois lixar para chegar ali, né? Tem que maciar o gesso. Tem que fazer isso. E muita gente, assim... A maioria das pessoas que tá... Né, a pessoa está construindo. Esse custo, na verdade, Lúcio, né, Rodrigo? Não vai chegar para ela. O custo da massa... que o Rodrigo falou, não vai chegar, ela não vai saber. Ela não vai saber. O entendimento que foi passado de repente, para um profissional do gesso ou para do construtor, do engenheiro, porque o pintor é aquele que está lá na ponta, no final, que vai segurar essas ocorrências, né? Então, assim, e o dono da obra, ele não chegou para ele, ele não sabe disso. A pintura é só a tinta. É só a tinta. Ele fala, não, já tá, o Rodrigo falou, ó, o gesso tá aqui, ó, é só pintar, ok? Ok, só que o Rodrigo matou a charada. Projeto de LED, de luz, como que foi feito, como que vai ser feito, né? Enfim, tem uma série, né, de atribuições ali que o proprietário acaba não sabendo. Aí quando o pintor, o profissional da pintura vai passar isso pro proprietário, ele realmente dá uma assustada, porque ele vai ter a mão de obra da massa, a massa... 30 latas de massa, 20 latas de massa. O que você vai fazer? Eu já passei gesso na casa. A parede tá branquinha já. É isso aí. Não, aconteceu comigo. Isso aí mesmo. É incrível. Isso que a gente está colocando em pauta aconteceu comigo ontem. Eu fui medir uma casa e lá estava grafiato. O grafiato intacto, ok, tudo certo. Ele falou, Fábio, o profissional da pintura, ele falou para mim que dá para passar o cristal, que é esse material aqui, por cima do grafiato. Passar o fundo preparador e já entrar com o cristal. Eu até lembro o nome dele, o seu Fernando. Seu Fernando, puxa vida, o senhor vai precisar fazer um outro processo. Né? O senhor vai ter que fazer massa niveladora, aí ok, entrar com fundo aí, depois entrar com o cristal. O senhor vai ter que nivelar a parede, a casa inteira. Assustou. Sim. Né? Porque não está no custo dele, né? Então, assim... A expectativa não está alinhada. A expectativa não está alinhada, né? Então, assim, é sempre bom informar, né, Rodrigo? Sempre bom informar que gesso não é o acabamento final. Isso aí já... Internamente, o gesso não é um acabamento final. Sim. E também quando você vai fazer algum reparo, né? Exatamente. Técnico ali, né? Vamos dizer... Tem uma abertura, uma janela, uma porta e deu uma fissurinha ali em alguma quina. Sim. Você precisa consertar aquilo. Você vai, né? Conta aí pra gente. Vai abrir, passar um Vedatrinco. Abrir em forma de V. Passo a passo. Agora é videoaula. Vamos tudo lá. Começa no abrir essa trinca, essa fissura em forma de V, né? Usando a ferramenta correta, porque não é só abrir. Sim. E aí, quando você abre, você identifica o processo que você vai usar. Se você pode entrar direto com um fundo preparador e um sela-trinca, se você precisa orientar o cliente ali que precisa fazer um reforço, ó, isso daqui não é mais uma fissura, não é mais uma trinca, é uma rachadura. Então tem um processo de reforço. Tudo é descoberto praticamente na hora, né? Mas vamos lá. Abre em forma de V, fundo preparador e depois entra com veda trinca, com o reforço. Feito essa etapa, aí a gente indica, dentro da nossa equipe, a gente indica o processo da tela. Né? Porque normalmente, quando é quina, principalmente de janela, já é crônico. Né? Alguma coisa ali. Como é que chama? Você vai me ajudar agora.
Aquele reforço feito embaixo da janela, assim, É a ó. verga e contra a verga. É ela mesmo. É isso. Se faltar, Exatamente. Se faltou, amigo, pronto. Não é, esquece. Muitas das vezes não é o Acontece. se. Faltou. Né? Não foi feita. Foi feito fina demais. Foi feita... Passou pouco demais. Né? Ela Só tem para um explicar, limite. é o que é a verga e contra a verga. Tem uma canaleta, né, que é um bloco tipo U, você vai colocar embaixo da janela e em cima da janela e colocar 2 barras de ferro ali e concretar como se fosse uma viga. Isso é a verga e contra a verga. E aí, quando ela não é feita... É obrigatório nas É obrigatório. Mas às vezes ela não é nem feita e às vezes ela é feita de forma incorreta. Ela não passa o tanto que ela tem que passar. Aí vem esse crônico da trinquinha no canto da janela. Sim. Se não foi feito, se foi identificado ali que é crônico, é questão de tempo. A gente corrige, 2, 3 anos vai voltar, 1 ano vai voltar, a gente não consegue nem controlar isso. Mas, falando de produto também, a gente tem ótimos produtos no mercado hoje, que é o fato que eu falei lá atrás. É diferente de 10 anos, de 15 anos atrás. A gente tinha poucos produtos. A gente passava, por exemplo, Bianco para dar ancoragem na tinta. Exato. Hoje não, a gente sabe que é fundo preparador, né? Para segurar ali o substrato, a pintura anterior. Então... O fundo também, já fazendo uma pergunta que você falou, na hora eu pesquei aqui. Quando você dá um fundo, você tapa os poros ali, né? Porque o gesso, ou se for direto no reboco, ele é poroso. Então ele vai puxar a tinta e ele vai consumir mais tinta. Na verdade, Lúcio, então, assim, o que eu vejo o rendimento até aumenta na questão depois de você usar um fundo correto. Você usa o fundo correto, depois usa o revestimento, um acabamento. Mas o que eu vejo muito é que assim, a areia também, ela tá um pouquinho complicada na questão de estar com muita argila, né? Você sabe disso. E aí o que acontece? Quando não é peneirada, não tem um processo, né, de você fazer um acabamento com uma areia fina, e aí passa um tempo e aí o cara não pintou, fica exposto aquilo lá e começa a esfarelar. Aí tem a necessidade de você entrar com um fundo preparador, justamente para poder fazer a questão dessa... Aglutinar as partes soltas e dar mais aderência no material, né? Sim. Acontece muito isso também. Beleza. Aí interrompi, você estava no meio de uma fala ali. Exato. Eu falei do fundo preparador, né? Que aumenta o consumo. A gente parou, acho que foi na verga, né? Aí ela não sendo feita, vai dar essa trinca crônica, mas a gente vai usar o quê? Produtos devidos, né? Antigamente a gente tinha, por exemplo, eu não sei nem a marca, gente, mas era o tapa-trinca. Sim. Hoje deve ter várias marcas com tapa-trinca, né? Às vezes até com esse nome mesmo. Era uma massa que a gente passava com a espátula. Hoje a gente já tem esse mesmo. Tinha com areinha e sem areinha. Mais viscoso e mais liso. Eu particularmente gosto do mais liso, tá? Por quê? Eu vou explicar. Então hoje a gente tem esse mesmo produto já numa bisnaga. Igual silicone, que é muito melhor a aplicação. Então você realmente transfere o produto para dentro da trinca. Fica muito melhor. E aí vem... os erros de execução. Eu já passei. Mas você passou quantas vezes? Né? Passou a quantidade devida para aquela fissura? Passei. Esperou o tempo, beleza. né? Esperou o tempo devido Exato. desse produto? Faz todo o processo correto. No final de fazer todo o processo tapa-trinca certinho, eu gosto de pôr a tela, né? Sempre oriento. E aí fazer a abertura de massa. Às vezes, para pôr a tela, a gente precisa descascar a parede. Fazer realmente uma canaleta ali para a tela entrar, para não dar calombo. Então, assim, como temos muitos produtos, graças a Deus, a gente está muito feliz com isso, que a indústria cresceu, que a fábrica está mais perto do lojista, o lojista está mais perto do profissional. Sim. O profissional está mais qualificado, né? Ou tem que estar, né? Procure estar, se não estiver, né? Para se especializar nos métodos agora. Agora, o método de execução de cada produto, por exemplo, aqui a gente tem esse produto aqui, né? Sim. Que é a pedra natural hidrodrenante da Renova. Tem um método para fazer esse produto. Mas eu já fiz de outra marca. Tudo bem, muito bem, parabéns. Né? Vou usar uma frase aqui que eu gosto muito de um amigo meu. Parabéns, você merece e continue. Mas você precisa ir até a Renova, ir até a Fernandes, se especializar nesse método para executar esse produto, para você dar a garantia para o seu cliente, que é outro gargalo, né? A garantia. Com certeza.
Com certeza. E eu tenho até uma recomendação que eu faço, né? Porque às vezes eu vou fazer vistoria em algum imóvel que apareceu uma fissura, alguma coisa, né? De um projeto. E aí eu tenho a minha recomendação, né? Você abre a fissura com a espátula em V, como você disse, né? Usa o sela-trinca ali, telinha por cima, sela-trinca por cima da tela, né? Então, a gente abre ali aquela faixa, tira o gesso. Boa, volta no reboco. Chega no reboco ou no bloco, se for direto no bloco, vai passar sela-trinca, telinha por cima, sela-trinca por cima da telinha. Depois, você não volta com gesso, você volta com argamassa acrílica. Porque a PVA ela é muito dura e o gesso também ele é muito duro. Então, qualquer movimentaçãozinha ali, ele vai aparecer. De novo. O PVA ele é um pouco mais elástico. Então, eu coloco essa recomendação né, para poder fazer isso aí. O reparo, né? Perfeito. Sempre. Porque é uma movimentação constante, né? Então, você se preocupou com o método mais assertivo que seja compatível, né? Compatibilidade dos produtos, né? Porque a gente tem a dilatação térmica, né? Então, tem o verão mais quente, ou tem um sol que bate direto naquela parede, ela dilata. De noite está frio, ela esfria. Então, tem uma dilatação térmica ali. Então, o material, se ele tiver uma trabalhabilidade ali, ele vai funcionar melhor, né? Então, Exato. É isso aí. Maravilha. E agora, vamos nesses novos revestimentos aí. Conta um pouco o velvet, o que imita mármore, esses materiais aqui. Você falou do granfino, né? Que antes a gente tinha um outro material. O grafiato. O grafiato e a textura. Né? E aí a tecnologia, a indústria trouxe essa diversificação, né, Rodrigo? Que é onde aumentou, né? Deu uma amplitude maior na escolha, né? Então hoje a gente tem esse material exposto nas lojas, né? Nós fazemos também a amostra, né? Então, se o consumidor, o cliente está em dúvida, nós temos a equipe técnica que vai até a obra e faz a aplicação do material, né? E na obra do cliente. Esse material da placa aqui, ele na verdade é um cristal diamante, né? Então ele é derivado do granfino, só que ele tem a mica, ele tem brilho. Então ele é um cristal diamante preto, né? E esse material a gente consegue fazer em qualquer paleta de cor, tá? Tanto da Coral, da Sherwin Williams, Pantone, Souvenir, enfim, a gente consegue fazer o cristal em qualquer cor, né? Então são mais aí de 6 mil cores, né, que a gente consegue desenvolver. Legal. Tá? Esse material aqui para a parede, né? Nós fizemos o lançamento desse material aqui, que é o piso, Ultra Piso, né, Renova Premium, que é um material, é um piso drenante, na verdade. Sim. Tá, Lúcio? Esse aqui é um material que é para piso, ele drenante, ele serve também para coeficiente, né, de obra, né, de drenante, então você pode aplicar e já fazer a contabilidade dele, né, contar ele como um coeficiente de obra. Sim. Né? Então ele é basicamente pedra, né? O material dele é uma pedra, aí que está a diferença do fugê. Tá? O gel que é misturado na pedra é uma resina PU, tá? Que justamente aquele ponto que você colocou de ter uma movimentação, o calda fugê, de cimento. Calda de cimento. Exato. E aí, assim, a gente viu essa oportunidade, né? A Fernandes observou bastante o mercado nessa questão, porque assim, começou a chegar muito projeto de ter o fugê e o cliente não está muito satisfeito pelo fato dessa movimentação, né, que tem na obra. E aí, com o PU, com a resina, ele trabalha nesse movimento, né? Isso aqui ele aguenta tráfego, se tiver uma espessura maior, entrada de veículo? Sim, tranquilo, Lúcio. Como ele é drenante, eu imagino que você vai ter esse acabamento e embaixo desse acabamento você não vai ter o concreto, porque senão não adianta, ele vai drenar aqui, ele vai parar no concreto. Vou partilhar com você depois uma experiência que eu tive de um cliente. Sim. Né?
Deixa só o Fábio responder Legal, essa não, linha. pode Posso responder, ir? pode, lógico. Tá. Eu acho que já tá dentro da Legal, mesma pergunta, né? legal, acontece? Eu bacana. falei, se tiver o cimento vai vazar aqui, mas vai ficar empoçado Exato. dentro do... Eu tenho do piso ali. uma Sim, cliente, sim. até mandei algumas fotos, uns vídeos sobre isso. Uhum. Lá era tudo concreto. Sim. Lá era tudo contrapiso, concretadinho já. E não tinha por onde sair a água. E lá a gente fez uma pedra um pouco maior que essa. É 3 vezes maior que essa. Sim. E não A tinha por espessura onde. da A pedra. espessura, A a própria pedra era maior já. Entendi. E ela não queria aumentar muito a espessura, porque tinha acabamento, Já que ia tava- se perder, tava no limite. Tava certo Tava no já limite. o nível, né? E aí eu fui lá umas 3 vezes para fazer esse orçamento. Eu tive uma ideia. Falei assim, ó, a água precisa ir para algum lugar, senão vai empoçar, vai estourar, você não vai ter durabilidade nenhuma. Se não estourar, vai dar bolor, né? A água parada. Sim. Aí a gente cavou uma vala, tinha uma caída, certo? A gente pegou no ponto dessa caída, a gente cavou uma vala que jogou para um ralo todo esse volume de água. Não era um volume muito alto, Sim. tá? E essa vala ela começava no zero, ia aprofundando até chegar dentro de um ralo. Porque não dava... Tinha muito concreto lá, ela não queria fazer intervenção total, de fazer encanamento, tudo mais, colocar um ralo devido. Ela falou assim, e que a gente vai colocar um ralo nessa vala? Falei, não, o piso é drenante. O produto que vai nele vai aglutinar tudo. A gente vai fazer drita. Vamos colocar drita nessa vala grande. E aí eu fiz toda a pedra drenante por cima da drita. Fica totalmente sólido, você bate, você não acha onde tá. Nada. Você não tem vê. a vazão e tem a vazão. da- E pode deixar a mangueira aberta no quintal dela inteiro. Pode molhar tudo. Já choveu essas chuvas desses dias atrás. A água realmente entra no piso, cai na vala e sai lá no volume do ralo sem empoçar nada. Então, assim, esse produto pode ser colocado tanto sobre o substrato sólido, com volume adequado, para não dar fio de água, né? Que a gente fala, para não aparecer a poça de água. Sim. Aí tem que ver o quanto de água esse espaço recebe, né? Não é isso? Então, ele tem um volume, né? Uma espessura correta, mas se tiver caída para onde a água ir, ela não fica retida no local. Sim. Ela não fica. Eu tenho essa experiência recente. Mas ele é executado sobre o solo também? Então, pode ser. Pode sobre- ser. Serra ali, compactou, Compactou. preparou. Dá para fazer, Lúcio. Só Tela, que daí drita. você vai ter que ter uma espessura Isso, maior, espessura. né, Rodrigo? Você vai ter que Isso. usar mais Eu material, imagino. né? Exato. Vai ter que usar mais material. Sim. Nós fizemos um teste tanto num substrato quanto em terra. Substrato a gente sabe que ele vai consumir pouco, né, o material. Vai consumir pouco justamente se tiver um projeto também De vazão para da drenar de vazão de água. Sim. Ok, tá tudo certo. Terra dá para fazer? Ok, também dá para fazer. Só que aí vai consumir um pouco mais Deve ser. de Eu falei material. terra, Mais né? grosso. Mas assim, por exemplo, quando a gente Sim. faz um asfalto, né? Uma via de asfalto, a gente usa uma subbase lá, põe uma brita, depois põe um pó de Ok. pedra em cima. É isso E aí. ali vai o asfalto. É isso. Por último. Exato. Imagino exato. que deve É isso ter aí. ali, fazer uma base, subbase. Sim. Por quê? Porque é drenante, né? Uhum. Ele usa essa subbase e é drenante, essa É a subbase mesma aí coisa. do asfalto. Porque a recomendação até, né, a nossa recomendação é fazer o quê? Se tiver num substrato, usar um fundo preparador, aí usar o primer e aí depois vir, né, com piso drenante, que é a mistura da pedra com o gel, né, Gel PU. o gel PU, que é a resina. Então, basicamente é isso, é um fundo preparador, aí entra com primer, né, um selador, e aí entra com material, né, o piso drenante. Legal. Você tem ideia de quantos produtos tem na Fernandes Tintas? Assim, um número. Não precisa ser exato, tá? Então, Puxa, mais ou Lúcio, menos. número. Pergunta Você fez uma difícil, né? pergunta complicada, porque assim, na verdade hoje a gente trabalha com os maiores fabricantes, né? As Sim. maiores indústrias, né? Não sei nem se eu posso Pode, claro. né, citar, mas enfim, a gente trabalha com... Pode citar e se quiser patrocinar, Patrocinar, também a gente seja aceita. Então, espero que eles estejam lá assistindo a gente para a gente poder, né, fazer esse comercial para eles aqui, né, Rodrigo? Mas enfim, a gente trabalha, né, com o Coral, que é o nosso principal parceiro, né? Certo. Então a gente trabalha com
com a linha também da Hidronorte, que é a linha de resina. Trabalhamos com Souvenir, trabalhamos com Brasilux, trabalhamos com Tigre, com Atlas. Então, as maiores marcas hoje, a Fernandes ela tem esse mix dentro das lojas, né? Então, isso possibilita, além, logicamente, da linha própria nossa, que é a linha da Renova. Né, que a gente tem a tinta econômica, standard, massa acrílica, massa corrida, niveladora, fundo preparador, as texturas, grafiato, granfino, cristal. Agora o lançamento nosso aqui, que é o Ultrapiso Premium da Renova. Então a gente tem um mix bem diversificado justamente para dar opção não só para o profissional da pintura, mas o consumidor final também ter essa disponibilidade, né, enfim, de escolher o produto ou até mesmo na hora ali do orçamento, né, Rodrigo, de ter uma flexibilidade para ele poder, né, escolher esse material, tá? Hoje a entrega da Fernandes ela é totalmente gratuita, então todo pedido que o cliente, né, quer que entregue, a gente entrega, não cobra o frete, tá? Então frete gratuito. Tem a facilidade de pagamento também, até em 10 vezes um cartão aí de crédito, né? A gente também faz boleto bancário, né? Enfim, para empresa, para profissional da pintura. A gente está sempre flexibilizando, né, Rodrigo, bastante essa questão da negociação para a gente poder sempre oferecer, né, a melhor prestação de serviço para os nossos clientes. Maravilha. Rodrigo, conta para a gente quantas equipes, quantas pessoas, como é que funciona lá a R-Art? Bom, hoje a R-Art está em expansão, né? De Rodrigo, né? R de Rodrigo, né? É o R de Rodrigo. E a arte é o que você está fazendo, é o que nós fazemos, exatamente, entregar algo específico e exclusivo, né? Rodrigo, é a exclusividade. Hoje nós estamos em expansão. Hoje, atualmente, estamos com 8 pessoas na equipe, tá? Atuando. Agora entra em alta, né? A etapa de obra agora é em alta. Daqui para o final do ano é muita obra, então estamos sempre contratando novos colaboradores. 3 obras nós pegamos um limite de obras. Por quê? Para manter a nossa qualidade. Tenho muito zelo, Lúcio, nesse ponto. Manter a nossa qualidade é fundamental. Então a gente tem uma agenda, não é muito flexível a nossa agenda, tá? Não consigo fazer muitos ajustes, mas tem a disponibilidade para visitar a sua obra, para visitar o seu projeto, a sua casa e, encaixando na nossa agenda, vamos te atender com toda a excelência que você merece. Quanto tempo demora para fazer uma pintura de um imóvel, sei lá, padrão Alphaville, padrão uma casa Alphaville, aí 400 vamos falar, metros? 2 meses, um mês e 20 dias no nosso processo mecanizado. Tá estando liberado 2 meses. 2 meses. Bom demais, bom, né? Demais. É que depende também da questão do fenômeno da natureza, né? Mas assim, estando bem organizado... Natureza e a natureza da obra. Porque às vezes o cara não botou a luminária no teto e tal. Tem tudo isso envolvido. O diferencial nosso, sabe o que é, Lúcio? Não. Eu vou com você até o fim da sua obra. Sim. Eu quero estar no dia da entrega das chaves. Se você é um construtor, se você é uma pessoa que vai morar, no dia que você for entrar, nós vamos estar com uma equipe lá preparada para fazer aqueles pequenos ajustes. Aí você me pergunta, né? Tem custo? Não. No nosso orçamento, essa revisão, né, depois da movelaria, que a gente sabe que existe... Vai sujar, vai lascar. Vai sujar. Movelaria também, chega lá, o cara serra a madeira lá, voa pó para todo lado. A R-Art está com o cliente até o último dia, até o dia que ele... Não tô até o primeiro mal, dia, né? A realidade. É a grande realidade que acontece. Vou ajustar minha fala aqui. Todo mundo na obra, né? Vou ajustar minha fala. A R-Art está com o cliente até o primeiro dia que ele for entrar na casa dele. Porque aí, depois disso, ele vai desfrutar, né? Exato, nós exatamente. É isso aí. Juntos. Tem umas imagens aqui, vamos dar uma passada aqui rapidinho. Coloca aí na tela pra gente. Aí o cara tá aplicando, né, um material aí. É esse daqui, né? É esse produto aqui. Renova revestimento alto padrão. Tá vendo? Tá no substrato. Lá nessa obra ele fez realmente uma canaleta para poder drenar a água, né? Enfim, tem uma caída, um grau ali que ele fez, justamente para poder ter essa vazão da água, né? Beleza. Um diferencial desse produto é que ele não desbota. Não tem desbotamento, porque é a pedra natural mesmo.
Exato. Aqui ele mudou. Matéria mineral, Esse né? foi até um projeto específico, tá vendo? Ó, que ele entendi. trocou. A pedrinha já tem a cor da cor pedra. da pedra. mesmo. Da Não cor é pigmento. da pedra, não é pigmentado, ele é extraído da natureza, né? E tem essas aí são as opções, né? São 7. Na verdade, tem mais uma opção também que a gente lançou agora recentemente, que é o. Tem ouro branco mesclado, o cinza é um cinza natural, é um cinza um pouco mais claro. Então, na verdade, são 8, né? São 8 opções aí disponíveis na questão do Ultrapiso Renova. Legal. Aí já seria a linha da pedra natural, que é o que é o Ultrapiso, mesmo só que material, só é que esse outra produto, granulação, né? exatamente. É um produto específico para parede. Parede pra também? Parede também, isso mesmo. Então ele faz Lúcio. piso e parede. Piso e parede, exatamente. Fernandes Tintas. Ultrapiso Renova. Isso. É o mesclado, ó, que não tá lá, que agora ele aparece aí o mesclado. esse São aqui, 3 né? cores, tricolor, que a gente consegue fazer. Beleza. E o monstruário, Lúcio, ele tá exposto em todas as lojas, tá? Então, assim, Perfeito. se o cliente quiser conhecer o material de perto, né, próximo ali, tocar o material, enfim, uma visita técnica na obra, a gente está disponível para poder executar, tá bom? Beleza. Aí mais uma. Esse é o nosso Instagram, né, o fernandes.tintas. Então, assim, sigam, né, a gente lá, tem bastante informação em relação ao produto, a promoções também. A gente passa muita coisa lá dentro do Instagram. Aí, tem um vídeo né? aí. Fazendo execução aí, né? Exato. E tem 3 tipos de malha também, Lúcio. Eu não citei, mas é importante citar que ele tem a pedra 0, a barra 8, a malha, o tamanho da pedra, brita, né? da brita, isso, da brita. Então tem o 0, tem o barra 8 e o 00. O 00 é o mais fininho, é que eu não trouxe aqui. Ele é mais fino que esse daqui. Esse aqui é o barra 8, tá? É o intermediário. Aí tem o 00 que é mais fino. Esse daí tá sendo aplicado é o 0. Isso aqui é um balcão? Seria um balcão? Ele parece que tá em rampa, cima. né? É uma rampa, uma rampa. é acesso aí, é tráfego, né? Então vai passar pessoas aí. Então, tranquilamente. Aí ele tá batendo o Aí produto, ele tá fazendo né? a mistura do produto, que é importantíssimo. Ele já vem fazer. pronto ou você tem que misturar? Ele é bicomponente, ele vem a pedra, a brita e vem o gel. Aí o profissional Entendi. tem que fazer a mistura. Esse é o Felipe Fernandes, CEO da empresa. Sim. Sempre acompanha a obra, sempre está em obra. Idealizador aí do piso drenante, né? Beleza. Aí bateu ali, vai distribuir no piso. Homogeneizando ali o produto, né? E aí já entra na aplicação. Ali com certeza ele já passou um fundo preparador, já passou o primer e agora fazendo a distribuição e a aplicação. A Aí função o do vídeo. drenante, né? Drenante. Área interna, área externa, né? Pode aplicar sem problema nenhum. Maravilha. Bom, parabéns aí para vocês, né? Bacana, Lúcio. Muito bom. Obrigado pela participação aí. Rodrigo Rocha, Arte Soluções em Pintura. Rodrigo, Isso. quem quiser contratar aí a Arte Pinturas, como é que o pessoal te encontra? Quiser Vamos lá. fazer um orçamento? Vamos lá. Tem o meu número, vai falar direto comigo. Vou ter o prazer de visitar a sua obra, a sua casa. É o 12 98885 7576. Tem também o nosso Instagram. Rarte, sem o E, temudo, soluções. Rarte Soluções. Você vai achar a nossa página no Instagram. Lá tem alguns dos nossos trabalhos, nossa equipe trabalhando. E também alguns vídeos lá tirando dúvida de processos. Maravilha. Fábio, quem quiser conhecer a Fernandes, conta um pouco, fala um pouco das lojas, que são várias, né? Isso. Hoje a Fernandes, né, tá distribuída. A gente está com uma loja, na verdade, na Andrômeda. Temos uma loja na Cidade Jardim, no Vista Verde. Temos também na JK, Urbanova e a loja da Dutra, em São José. Em Jacareí a gente tem uma loja também que ela tá ali na Conselheiro Antônio Prado. Desculpa, é Siqueira Campos. Confundi ali na Siqueira Campos, bem na principal.
São 2 em Taubaté, uma na Faria Lima e outra na São Geraldo, e a outra loja ela tá em Pindamonhangaba. Né? Então, o Instagram nosso é Fernandes, né, .tintas. O meu telefone, né, é o 988-997720. Daí eu fico à disposição também. E obrigado, Lúcio, por essa participação aí. Foi muito bacana. Rodrigo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, parceiro. Parceiraço. A gente tá sempre junto aí. O Rodrigo, puxa, um excepcional profissional, assim, recomendo de olho fechado. Maravilha. Lúcio, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Maravilha. Hoje a gente esteve aqui falando sobre pintura, acabamento, né? Então, o nosso podcast existe para isso, promover a construção civil, né? Lojista, executor, arquiteto, tudo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lages e Proteção. Um abraço e até a próxima.